Fala pessoal, tudo bem? Sou o Michael Nunes do podcast Bastidores e hoje nós temos uma convidada muito especial, a consteladora familiar e terapeuta floral, Patrícia Barros. Muito bom dia! Bom Nessa dia, manhã Michael. de sábado, né? Pouco frio, ensolarado. Como é que tá, Patrícia? Tudo bem? Eu bem, bom dia, Michael, e bom dia a todos os que nos escutam aqui no podcast Bastidores. É uma honra estar aqui, viu, ser convidada para conversar um pouquinho com vocês, explicar o que é a terapia, o que é floral e talvez um pouquinho sobre constelação. Ah, maravilha! Vamos lá. Patrícia Barros. Quem é a Patrícia Barros? Conta o bastidor da Patrícia Barros. Quem é? Qual é a tua formação, Patrícia? A gente tem anos de experiência nesse mercado já, né, Patrícia? Sim, Michael, a minha primeira formação é em Relações Públicas pelo Unicinos, depois a minha segunda formação em Pedagogia. Né? E durante 24 anos estou como terapeuta floral, atuando aqui em Santana do Livramento e de um tempo para cá online. Olha só. Eu comecei, Michael, como terapeuta, porque desde os meus 17 anos, eu trabalho em empresa. Sabe? Então, eu comecei sendo compradora de empresa, também fui professora e etc. E aí, o que eu comecei a perceber? Trabalhei muito dentro do RH, e diretamente com os colaboradores, durante 20 anos trabalhei numa empresa, e eu comecei a perceber que, além de todo o processo profissional, tinha um pessoal emocional que se mesclava junto com o processo de atendimento e todo o movimento que eles faziam dentro da empresa. Então, muito eu conversava com os colaboradores, né, a respeito da nossa dinâmica, de como que nós íamos trabalhar, porque eu era compradora e diretora da empresa, ou diretora e compradora, durante muito tempo, e eu sentava com eles no café, onde eles tomavam no momento do café, e aí eu começava a perceber que eles não só conversavam comigo a respeito de como eles iriam trabalhar, mas do processo das emoções deles. Saindo da empresa, eu comecei a pensar em trabalhar e estudar, porque há 24 anos atrás não se falava, Michael, em terapia. Era muito pouco. Falava em termos de psiquiatria, nossa, eu sou louco, etc. Eu não estou bem, então vai ser internado. E não era por aí. Então, existia a psicologia, mas começava a surgir no Brasil a terapia com florais, que é uma terapia que vai trabalhar as emoções das pessoas, não com o remédio, não com o medicamento, mas com essências tipo homeopatia. E eu fui estudar isso em Porto Alegre, me especializei durante 3 anos em Porto Alegre, e aí depois eu vim para Santana do Livramento e comecei a atender até agora. Olha só. Em cima de uma escassez, né, ou de uma necessidade, a senhora viu essa oportunidade também de mercado. Sim. E a senhora se identificou com a profissão também, né? Sim, não só pela escassez, mas realmente pela necessidade das pessoas. E aí as pessoas chegavam para mim e comentavam, eu estou com um problema de medo, eu estou com um problema com meu filho. Né? E o que pode, além da terapia, eu melhorar, né, a minha comunicação, esse processo dentro de mim. E aí aonde a terapia entrou junto com os florais, sabe? Ou os florais junto com a terapia. Os dois. Os dois juntos. Terapeuta Patrícia Barros, terapeuta floral e consteladora familiar. A gente escolheu um tema hoje que eu acredito ser bem importante, né, para as circunstâncias atuais, que é o relacionamento entre pais e filhos, né? Sim. Algo que a gente vê em várias famílias, ou pelo menos se percebe uma grande dificuldade em diversos campos, como comunicação, relacionamentos, né? Então a gente resolveu escolher esse tema, porque eu acredito que o pessoal que está nos assistindo tenha bastante dúvidas,
né? E a gente possa sanar alguma delas, né? Sim. Então, o primeiro assunto que eu queria abordar aqui é justamente como abordei agora na introdução, né? São os grandes prejuízos de uma falta de comunicação eficaz entre pais e filhos. Bom, então, primeiro, né, eu acho um tema super importante, porque tudo vem da base. Tudo vem da estrutura. Maicon, seguinte, comunicação nós temos problema entre tudo, né? Desde criança, vamos lá, desde filhos, né? Pais, dentro do trabalho de mercado, de relacionamentos. Então, comunicação é bem, bem delicado. Primeiro, Michael, o que eu vou colocar aqui é a minha vivência do consultório. Tá? Não é necessariamente o que realmente a Patrícia Pessoa acha, que quem vai falar é a terapeuta. Claro. Tá? Então, isso é bom a gente Importante deixar claro. destacar, né? Vamos destacar isso. É a terapeuta que vai colocar a vivência e o que eu tenho percebido. Michael, comunicação pais e filhos, filhos e pais, vem mudando muito. Se a gente pensar como é que era a comunicação antigamente, era tudo por sinais. Depois dos sinais, vem a fala. Mas dentro dessa fala, principalmente o olhar. Se olharmos para, vamos lá, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, vamos lá, né, quando eu fui educada e as pessoas que vieram antes de mim, bastava só olhar. Havia não só respeito, mas um medo por trás. Né? Então, o que os filhos, só no olhar sabia, né, que vai para a sala. Criança não pode escutar. Então, a comunicação era muito bloqueada para os filhos. Né? Os filhos iam começar a dizer qualquer coisa, diz, sai daqui, me obedece. E aí, vamos embora. Então, era uma educação pelo medo, né? Pelo medo. Pelo medo, né? Pelo medo. Só que aí, o que foi acontecendo? À medida que fomos crescendo, e os pais, que hoje os filhos estão... Porque aí começou a ter uma transformação. Certo. Tá? Faz parte do movimento, né, de transformação mesmo. E o que começa a acontecer? Vem a independência do feminino, 1960. Então, a mulher já começa a se posicionar. O casamento que era mais obediente... Centrado no homem, centrado no homem, começa a ter a vez da mulher. Então, já começa por aí. Muito bem. Então, os pais, que hoje os filhos têm 40 anos, já foram um pouco mais permissivos. Provavelmente, né, os teus pais foram mais permissivos com você. Mas havia ainda o quê? Aquela obediência. Né? À medida que fomos evoluindo e as coisas foram crescendo e fazendo todo esse movimento, e vai entrando toda essa parte, a parte mais cultural, a parte mesmo digital, os pais, o que a maioria diz para mim? Ai, Patrícia, eu tive uma educação muito rígida, hoje eu dou para os meus filhos o que eu não tive. Hoje eu permito para os meus filhos o que não foi permitido. E aí, Michael, começou a complicar. E como que a gente pode aproveitar essa que a gente está falando de comunicação, uma coisa que se perpetua e vai se perpetuar por muito tempo, né? Aí eu acho que a gente pode entrar num tema que é a questão, né, dos valores e crenças, que as diferenças geracionais, né? Eu acho que tem um pouco a ver também, né? Dá pra gente linkar isso, né? Podemos linkar, porque os valores... Vamos lá, valores são valores, crenças são crenças. Ok, perfeito. Tá? Sim.
E aí nós temos que separar um pouco o que é valor e que são as emoções. Né? Porque o valor, Michael, tudo que é passado de pai para filho, vamos lá, respeito é um valor. Tá? Seja educado é um valor. Amor é um valor. Compaixão é um valor. Nada mais é que se cria uma cultura familiar, dentro dessa cultura familiar, os seus valores, princípios, né? Isso. Tá. Algo nesse sentido. Nesse sentido. Tá. E as crenças são aquelas assim, né? Tipo, a mulher, ela... Como é que eu vou explicar o quê? Porque é muito delicado entre valor e crença, tá? Sim. Mas a crença é: a mulher tem um espaço menor numa direção de empresa. A mulher, ela fica aquém, apesar de toda a nossa independência. Ok, perfeito. Tem crenças, sabe? A mulher sozinha, depois dos 30 anos, ela é solteirona. Isso é crença. E isso, Michael, eu escuto muito ainda dentro do consultório. Mas falando a nível dos filhos, então, o que acontece? Muitas vezes os pais, hoje, se perderam no que é valores para eles. Sabe? O que é valor dentro de uma família? Respeito é básico dentro de uma família. Eu escutar o outro é básico dentro de uma família. Nós não podemos esquecer que quem vem antes... Né? E é uma questão de hierarquia, os pais nasceram antes e eles vão passar uma certa educação. A educação conforme os valores deles. Só que hoje, voltando e fazendo esse link, os jovens estão... Jovens nada, desde criança tu escuta dizer assim, eu sei mais do que tu. E o pai fica quieto, ou a mãe, porque tem muito medo que o filho, Michael, os abandone. É um ponto importante, né? Queria aproveitar um gancho e você possa aqui nos corrigir enfim. É uma pergunta. É uma convicção, mas eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu creio que a gente está numa geração, ou que exista uma geração que eu chamo de geração resumida. Por quê? Porque de qualquer assunto... Resumido e descartável, né? Exato, se tornando descartável na sequência. Por quê? A partir de qualquer assunto, a geração vai no Google. O Google eu chamo resumida porque toda pergunta o Google te dá uma resposta resumida. Sim. E aí a pessoa lê aquele resumo e acha que é um especialista sobre aquele assunto. Verdade. E a gente acaba, né, bloqueando toda a experiência dos pais ou do assunto específico em pauta. Um exemplo, quando se fala que é perigoso sair à noite. No resumo do Google pode dizer que nos últimos anos diminuiu a criminalidade, etc. e tal. Mas se o mais velho, vamos lá, o pai ou a mãe, tem essa preocupação... É porque ele sabe os perigos, ele tem mais vivência, ele teve alguma experiência própria por algum assunto, algum tema, um assalto, algo nesse sentido, né? Então isso me preocupa bastante porque é uma geração muito imediatista também, né? Sim. E aí eu acho que a gente pode entrar na questão sobre os valores, né? Sobre as questões de conflitos, de crenças, sobre o que os filhos pensam e sobre o que os pais pensam, né? Que a gente chama de autoridade e disciplina. Como é que a gente pode entrar nesse assunto? Como é que a gente pode abordar os principais problemas hoje que você encontra no consultório? Michael, nós temos que dividir. Uma coisa é a comunicação, disciplina, autoridade para bebês, crianças e adolescentes. Muito bem. Tá? A nossa comunicação com o bebê, mamãe e papai, é uma coisa. Que vamos lá, vai até os 3 anos. Até aí, a comunicação é o quê? É filho ou filha com a mãe. Tá? O pai aparece como
uma pessoa que está ao lado. Isso na grande maioria? Não, é assim. É assim. Não, é assim. Tá. Tá? A primeira comunicação é com a mãe. Depois, aos 7, começa a vir e é tremendamente importante, a participação paterna. A partir do 7. A partir do 7. Ok. Que é quando a criança começa a olhar a mãe com a sensibilidade e o pai com o poder. E aí já começa o maior problema do casal, porque a mãe diz X e o pai diz Y. E aí o pai diz assim, olha, deixa ele ou ela brincar na praça, não tem problema, vamos ali brincar, vamos andar de bicicleta. Porque o pai, ele vai passar um movimento de vida. A mãe dá a vida. Esse é outro tema, tá? Mas então, e se aí já vem um conflito, porque mãe acha que o filho é dele, né? Dela, perdão. Faz parte do universo. É propriedade. E aí o pai tenta dizer, não é bem assim. E aí o filho já começa a perceber, cadê a autoridade aí? Quem é a autoridade? A quem eu devo respeitar? Ou a quem eu devo, não é obedecer, mas escutar. Então, se no casal já tem esse problema, aí o filho, a filha diz assim, tá, a mãe não deixa, eu vou pedir para o pai. E aí, pai de meninas é uma situação, pai de meninos é outra situação. Há uma diferença, tá? Tem uma diferença. Há uma diferença. Então, o pai permite e a mãe não, ou vice-versa. Aí chegam no consultório e dizem assim, Patrícia, ele ou ela. Quando eu falar ele, aí vamos falar de filho, tá? Filho, menino ou menina? Nossa, não me escuta. Porque tu sabe que eu discuti com o fulano a respeito que não podia ir na casa da amiguinha. Mas ele diz assim que tá tudo bem, que não tem problema de levar na casa da amiguinha. Só que eu não quero, porque ela ia sair comigo. Seja lá o que for. E aí já o filho olha e diz assim, tá aí. Então o filho já começa a correr de um lado para o outro, porque ele sabe que ali, naquele casal, ainda não está identificada a autoridade. Ou seja, tem uma brecha para ele correr para um lado ou para o outro. Óbvio. Né? Óbvio. Porque nem os pais sabem o que querem. Exatamente. Muitas vezes os pais ficam totalmente perdidos na educação. Aí vão para o consultório e dizem, o que a gente faz? Mas tu vê, né? Meu filho, e aí vamos lá, vamos crescendo, tá? Aí chega na adolescência, que é normal a rebeldia. E se, desde lá, o filho não percebe quem é a autoridade ali, não é quem manda, mas a quem ele deve respeitar. Ou seja, o limite. O limite. O meu limite é quem e quando. Isso. Ele precisa identificar isso. Ele precisa identificar isso. Até a pré-adolescência. Até ali. a pré-adolescência. Okay. Porque se ele não identifica ali, fica complicado. Muitas vezes, eu aproveitei esse gancho rápido. Pode. Quando os pais te procuram para resolver o problema dos filhos, muitas vezes não se tem que tratar os pais antes? Ou o que mais acontece? Excelente, viu, Michael? Tu sabe que eu acompanhei, eu não vou dizer tratar, né? Mas acompanhei muitas crianças. Aí eu cheguei à conclusão que eu ia ter que parar de atender as crianças para atender os pais. Tanto que hoje, primeiro vem o pai ou a mãe no consultório. E muitas vezes a criança não precisa vir. Porque corrige o problema já ali, né, na fonte, né, do problema, né? E aí a gente chega... da situação, né? Sim. Aí a terapeuta diz assim, que tal você vir mais uma vez, né? Porque o que acontece? Ela vai com a situação da criança, eu escuto, né? Conversamos e eu digo, então vamos levar um floral? Faz de conta que a criança não está querendo ir na escola. Mas isso está tendo muito, viu? E aí eu digo, bom, vamos ver o que está acontecendo e etc. Então leva, eu já identificando que o processo está um pouco na mamãe,
né? Porque a mamãe não quer ficar sozinha em casa de tarde, sabe? Ou, Michael, quando a criança às vezes não quer ir para a escola, é porque ela sente um conflito entre o pai e a mãe, tá? E ela sente, tudo inconsciente, tá? Que precisa dar apoio para a mãe. E principalmente se a mãe é aquela que se queixa muito do pai, entendeu? Ela vai pegar o lado frágil e ela vai se posicionar ao lado da mãe, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse assunto porque é um assunto um pouco longo. Então, o que acontece? Eu começo a perceber que tem ali alguma coisa da criança. Então eu digo para a mãe, ó, leva esse floral para X, lá o que é necessário, e volta daqui a 2 semanas para a gente saber como é que tá. Pode estar certa, mãe. Que há 2 semanas a criança melhorou daquela situação básica, tá? Tô falando básico, tá? E a mãe vem, começa a conversar sobre a vida dela. E aí ela chega e diz assim, pois é, porque quando eu fui criança, eu tive um pai assim, porque eu tive uma mãe assim, eu tive uma mãe que não me deu carinho, pois é, hoje eu não consigo dar carinho ou eu dou carinho demais? Então, aí já entra, como você estava perguntando, sobre autoridade, disciplina, então se mescla muito. Porque se a mãe ou o pai não sabe como ser autoridade e não tem uma disciplina, realmente fica bem mais... A gente pode falar que as crianças em processo de formação, né, crianças, pré-adolescência, adolescência, até fase adulta, a gente vai falar depois também, né, filhos que moram com os pais, mas a gente pode falar que as crianças, no modo geral, elas servem de esponja, de absorção de ruídos paternos, ou seja, da formação de pai e mãe, porque eu percebo que as crianças sentem... Eu falo não por experiência, mas por encontrar famílias diversas em lugares Pode que a gente vai. Pode colocar o pessoal também, não tem problema. Aqui a gente não vai fazer terapia, mas eu ajudo. Não é pessoal. Mas a gente sente no olhar de várias crianças, eu pelo menos tenho essa sensação de como que são as coisas em casa. Uma criança mais arredia, uma mais preocupada, uma que se sente mais libertária naquele momento. Eu tenho essa percepção por ser pai, e claro que a gente tenta da melhor forma educar, né, os nossos filhos, mas eu sinto em crianças, no modo geral, que elas expressam algo que a gente não consegue ver a olho nu, mas em cima do comportamento, né? Por isso que até pergunto, elas acabam absorvendo situações, né, conflitos entre pais e mães e podem levar isso para sua pré-adolescência, adolescência e fase adulta, e eu acho que é mais um complicador, né? Sim. Vamos partir de um outro ponto, Michael. Todos nós temos 50% mãe e 50% pai dentro de nós. DNA. Aham. Então, os 50% da mãe, a mãe já traz também em nível emocional o que ela traz da mãe dela. Da mãe dela. E mãe dela, aí, se a gente for falar em constelação, que não é o caso, mas só para dar uma pincelada, não podemos esquecer que atrás de nós vem os avós, bisavós, tataravós. E toda essa turma vem com as emoções, tanto positivas quanto negativas. E tudo fica registrado no nosso inconsciente. Não podemos esquecer que também nós temos o inconsciente coletivo, tá? Mas está tudo registrado lá. Então, se mamãe passou por algum trauma, é natural que ela, em algum momento, passe medo para o filho. Então, se eu entendi, tu está me perguntando se a criança, ela recebe eu complemento. Na fase de educação do filho, sim, né? Que a gente falou que muitas vezes os pais precisam procurar uma ajuda para melhorar a educação do seu filho. Mas eu pergunto o seguinte: os filhos podem absorver essa energia
se a gente pode falar assim, ou ter esse parâmetro do pai e a mãe, esse conflito entre os pais e entender que isso é normal para a vida dele, e aí sim vem os problemas futuros, né? Em cima dessa eles absorvem muitas coisas. Sim. Né? Sim. Os filhos absorvem. O que acontece? É que quando um filho tem um processo de uma mãe mais autoritária, tá? De um temperamento mais autoritário, e um pai de um temperamento mais passivo. Conforme essa mãe fala sobre, ou a maneira que ela fala com o pai, e como o pai responde para essa mãe, o filho, quando ele olha para isso, ele sente que o pai é, como eu te disse, mais frágil, tá? Não é mais fraco, mais frágil, pode estar certo, viu, Michael? Que ele vai assumir e vai ajudar esse pai. Tá? Então, ou vice-versa. Então, Entendo. o filho, é muito difícil, isso muita gente vê em constelação familiar, que muitas vezes o filho não sabe o seu lugar. Porque muitas vezes a mãe puxa o filho ou filha para o lado dela para se defender a nível do relacionamento. Isso não estou dizendo de abuso nem nada. Sabe? Até em falas, em discussões. Viste que o teu pai disse isso? Ou viste que a tua mãe disse isso? Nossa, isso a gente vê demais no consultório. E os filhos sofrem, principalmente na adolescência. É como se puxasse o filho como um aliado, né? Sim. Numa briga ideológica, talvez. Exatamente. Que é... Tá? E às vezes não precisa nem ser briga, viu, Michael? Uma briga que eu me refiro não no sentido literal, né? Mas um conflito. Quer ver uma coisinha assim que é muito pontual? Exemplo, né? Quer ver um exemplo muito pontual? A mãe chegar e dizer assim para o filho, vice, ele não foi te buscar na escola hoje, ele se atrasou. Eu nunca me atraso. Visse como teu pai olha muito mais o celular, visse como a tua mãe não está aqui fazendo, lá sei, o bolo, fazendo qualquer coisa, não está te esperando. Pronto, Michael, já deu. Percebe? Isso é mais uma, acho que possa ser mais uma lacuna, um vazio do pai ou da mãe que introduz essa situação do que propriamente o problema do filho em questão, né? É isso que eu estou dizendo, sabe? O adolescente, às vezes, quando ele vai para terapia, é tão legal e tão bom, porque ele vai sabendo que é pai e que é mãe. Né? E que vai ser um adulto. Sabe? E quem não diz, eu não quero ser parecido com a minha mãe, eu não quero ser parecido com o pai. Gente, a gente repete padrão. Repete padrão, por mais que se queira. Por isso que na terapia a gente vai buscando os pais quando é filho pequeno. Quando é filho pequeno. A partir dos 12, 13, aí a gente já faz a terapia com o adolescente. Patrícia, a gente está tendo problema hoje em relação ao uso da tecnologia, redes sociais de forma indevida. Como é que isso está interferindo ou de forma positiva, se a gente pode falar, e de forma negativa? Tu tens alguma procura? Tudo que tu quiser. Eu posso falar sobre isso. Fala alguns pontos que mais te chamam a atenção e os principais problemas disso. Eu vou falar do adolescente, tá? Obsessivo. A obsessão. A obsessão. Sabe? O adolescente, ele está buscando no quarto, né, no dormitório dele, ficar sozinho, e só se comunicando com os amigos. Tá? É um problema sério. Ele não está tendo mais graça em estudar, porque está tudo ali. E isso, a princípio, já gera um desinteresse de ir para a escola. Óbvio. Por óbvio, né? Óbvio. Ou seja, a gente já entra numa outra situação, né? Isso, a gente entra numa outra situação, a gente já entra numa outra vibe, porque aí ele vai para a escola, ele vai exigir, né, da professora que dê a ele tudo que tem ali na internet, ele vai achar sem graça, porque tudo está ali. Michael, hoje nós estamos sofrendo um problema muito sério, que é da permissividade. Os pais, desde bebê, desde criança, dão o celular para a criança na hora do almoço,
sabe? Porque eles querem conversar ou eles querem ter uma certa paciência. Então, para a criança poder comer. Muito. Ou para a criança poder comer, aí nós vamos depois para os joguinhos. Quer dizer, hoje o celular, a tecnologia, Michael, está ficando tão sério, muito sério, porque, primeiro, está cada um com o seu celular e os pais não estão mais querendo educar. Sabia? Estão terceirizando, sabe? Eu não quero chamar atenção, eu não quero dizer que não pode. O não, então, e aí entra naquilo do limite que a gente falou, o não está sendo uma coisa que está sendo muito difícil os pais colocarem. E aí a criança começa a dizer, não, eu vou escutar isso aqui, eu quero ver. E o pai, para ter, ou porque está trabalhando muito, ou porque, ele permite aquilo ali. Então, a tecnologia hoje está sendo bem delicado. De alguma maneira, Patrícia, é possível, ou até quando é possível, a tecnologia ajudar? Porque a gente não consegue separar a vida normal da tecnologia. Sim. Hoje a gente... Parece um absurdo a gente falar isso, mas nós acessamos contas bancárias. Hoje isso é muito natural, a gente fala com muita naturalidade. A gente fala hoje um Pix, antes era uma transferência, ou era um DOC, ou antes. Hoje não se tem mais dinheiro, né? Não tem mais a moeda, né? Exato. Então, hoje a gente fala com naturalidade, mas se a gente pensar isso há 10 anos atrás, vamos lá, 15 anos atrás, que não é muito tempo. Não nem. A gente entrar em um aplicativo no próprio celular, numa conta bancária e fazer uma transferência financeira. A gente lida isso com muita naturalidade, né? Então a gente não vai conseguir fugir da tecnologia. E de que forma a gente pode usar da tecnologia a nosso favor na hora da educação dos filhos, se tem como, né? Mas de que forma a gente pode introduzir isso na família? Existe alguma situação? Olha, Michael, o que eu tenho recomendado? Porque os pais têm me procurado muito, viu? Até o próprio adolescente me diz isso. Tá? Acho que desde pequenininho, vamos colocar um limite de horário para ver. E já treina a disciplina também. Já vamos treinar a disciplina, ok. Né? Tá todo mundo junto? Então tá, durante meia hora, cada um vai ficar no seu celular. Durante uma hora, cada um vai ficar no seu celular. Mas aí depois, né, vamos comer todo mundo junto? Isso está se perdendo. Criar rotinas saudáveis, então. A família está se perdendo, Michael, nisso aí. As coisas do comer, do passear, sabe? Então, se desde pequeno os pais começam a introduzir, né, a disciplinar uma hora e meia, sabe? E deu, sabe? Eu tenho um paciente meu em Porto Alegre, que ele tem um filho hoje, o filho está com 11, mas desde pequeno, e até hoje, ele tem um horário, tem aquele dispositivo, né, que liga, desliga as redes sociais, não tem, né? Então, a gente não tem mais filho pequeno, então por isso que a gente se perde um pouco. E ele disse, né, com o Marcos, eu simplesmente disse, você vai ter uma hora para ficar no celular. E ali é desligado. E aí, desde pequeno, não tem. Isso vem ajudando. Vem ajudando. Então, não tem como colocar limite num adolescente que desde os 7 anos utiliza 5, 6 horas por dia. Sabe? Talvez. A tecnologia é excelente, mas tudo tem que ter limite na vida. Exato. É como eu falo, né? Até se a gente beber água demais faz mal. Isso. Então, acho que tudo que em excesso tende a prejudicar, né? O problema é quando os pais usam muito a tecnologia na frente dos filhos. Aí o filho diz assim, você usa e por que eu não uso? Não podemos esquecer que os pais são espelhos. Os espelhos, né? Eu acho que isso sempre foi e vai continuar sendo, né? Porque a primeira impressão, ou primeira impressão, quando a gente se dá conta da vida, 6, 7, 8 anos que a gente começa a ter algumas recordações, as primeiras pessoas que nós vemos são os pais. Né? Não, nós viemos deles. Exato, também. Nós viemos deles. E aí eu acho que, até um ponto eu acho que a gente pode entrar, porque quando os pais não são os melhores exemplos, eu vou falar de uma forma bem literal,
eu acredito que por alguma necessidade os filhos até encontram isso nos avós, né? Porque os avós são de uma outra geração. E se os filhos têm essa característica ou esse costume de ir na casa dos avós, nessa geração Sim. tem filhos de 40 anos ali, encontra não vou dizer uma paz também, mas encontra algo que talvez no convívio familiar diário dele ele não encontre. Então, isso é muito comum de filhos morarem com avós e haver essa procura no consultório, algum tipo de conflito, até de ciúmes com avô, com avó. Como é que existe alguma coisa nesse sentido? Eu acho que nós temos que... sim, e muito. Acho que, volto a dizer, tem alguns sinais diferentes, tá? Primeiro, tem aquela avó, ok? Que assume o lugar da mãe. Ok. Da filha. Acontece bastante isso. Muito. Né? Bastante. Por quê? Tem duas ou várias razões, mas eu vou dizer algumas que é mais ocorrente. A mãe olha para a filha e percebe que a filha ainda é imatura. Pode ter 30 e tantos anos, viu, Michael? É imatura para cuidar. Tá? Aí ela toma o bebê, o filho, o neto para ela. Assume a responsabilidade. Assume, Aí tem outras avós que são carentes. Que moram sozinho, etc, etc, etc. Tá? Ou mesmo tendo marido, mas se sente carente. Toma o netinho, a netinha, para ficar. Para suprir uma necessidade pessoal. Dela, Pessoal. Tá? E tem outras, quando a filha também não se sente madura e joga para a avó. Tá? A responsabilidade é da mãe, aqui me ajuda e etc. Ainda tem outra, quando a mulher trabalha e precisa que a avó cuide. Só que a avó tem que saber o papel dela. A avó é avó, ela não é mãe. E aí é onde confunde. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode. Qual é o papel da avó nesse sentido? Avó? Avó. Avó. Tá. Avó. Ai. A avó é aquela que apenas olha e passa a experiência que ela teve de sabedoria. Os avós são sábios. Acho que muito boa reflexão, né? Então. Saber o papel da avó nesse momento, né? Sim. Porque hoje em dia que os avós estão mais ativos. Mais ativos. Ok? Mais ativos. Então, assim, existe aquela avó, como eu disse, que pega para si. E aí ela não permite que a mãe seja mãe. Michael, isso aqui é um podcast para uma tarde inteira. E tem aquela avó que ela diz o seguinte: eu trabalho e eu apenas colaboro. Se a mãe, estou falando da mãe, tá? Mãe. Isso, da mãe, porque não tem muito avó paterna diferente, tá? A mãe sente que ela não que ela não está tão habilitada assim para educar, ela joga para a avó para depois dizer: você foi a sua avó que disse isso, e não assume a responsabilidade. Tá? Há um processo bem delicado, porque o filho fica totalmente perdido em quem obedecer, e aí, menos ainda, ele sabe quem é a autoridade. Porque vai ter um conflito entre vó e mãe, e aí ele vai correr para a casa da avó, porque lá ele sabe que ele tem tudo. Tá? Já quero aproveitar um gancho, e a gente pode falar, então, perfeitamente em crianças hoje que moram com avós, por divórcios também, que podem ocorrer nessas circunstâncias, um exemplo, houve a separação dos pais, ou seja, não continuaram a vida matrimonial juntos, e a criança mora com os avós paternos ou maternos. Sim. O que isso pode interferir positivamente ou negativamente
vamos dizer assim, tanto na questão dos pais, os pais também, a partir desse momento, eles precisam entender que eles precisam exercer um papel, mesmo não morando com o filho, mas sendo pais, que responsabilidades eles continuariam tendo, e os papéis dos avós que acabam assumindo a guarda do filho, mas são avós. Como é que a gente pode separar isso? Simplesmente se transfere a paternidade? Ou como é que a gente lida dessa forma? Eu vou ser bem direta. Irresponsabilidade dos pais. Se isso acontecer. Tá? Uhum. Eles estão lá se resolvendo entre os dois, porque tem muita mágoa, tem muita questão entre eles. E os filhos não têm nada a ver com isso, né? Tá? Então, é uma imaturidade. E atualmente a gente tem observado muito isso. Tá? Principalmente, às vezes, o pai não assumindo o filho. Tá? Deixando tudo com a mãe. Tá? Isso é bem delicado. Tá? Ou deixando com os avós, que já não tem nada a ver com a situação. E aí a avó normalmente fica com pena do neto ou da neta e vai ser permissiva. É difícil uma avó, sabe, colocar limite. É muito difícil. É até engraçado. Né? É difícil, porque a gente já criou os filhos, já educou. Sabe? Já errou, já acertou. Então, com o neto, a avó realmente, como eu te disse, é muito mais para passar uma sabedoria. Mas, e isso acontece muito, né, dos pais realmente não quererem assumir os filhos. E aí eu pergunto no consultório, você quis ter filho? Ah, quis, o filho era maravilhoso e etc. Começou o filho a ter problema, ou a relação ter problema, joga para o filho e joga para a avó. Tá? Isso é muito... Uma transferência de problemas. Não, transferência assim, de irresponsabilidade mesmo, sim, viu? É uma imaturidade emocional, apesar dos pais terem lá seus 30, seus 40, seus 50 anos. E junto disso, os filhos podem desenvolver problemas como ansiedade, depressão. Muito, Michael. Muito. Isso é mais normal do que a gente imagina. Muito, mas assim, diretamente. Primeiro, vamos lá. Estou eu vendo pai e mãe aqui que não estão bem. Vou eu lá para casa da avó. E tem o avô, e tem os tios, e etc, etc. Tem toda uma família. Primeiro, quem eu sou. Segundo, uma insegurança imensa, porque eu não sei para que lado eu vou. Problema de identidade, né? Também, problema de identidade, sabe? O processo de apatia, de falta de motivação, porque a pessoa, ele está sem referência. Uhum. Né? Aqueles que ele tinha como referência, né, jogaram para o outro, né, a responsabilidade. Mas esse processo, viu, Michael, de depressão e ansiedade em criança e adolescente está muito comum. Não precisa nem os pais estarem separados. Uhum. Por quê? Hoje há uma competitividade no mercado, principalmente do adolescente, em ser melhor. Há muito bullying, sabe? Nessa turma de escola. Vamos lá, a criança é malzinha, né? Uhum. Então, é bem delicado. E muitas vezes eles não se sentem... tem aquela criança que ela é mais tímida. Ela não consegue se expressar. E até por falta dessa identidade, eles podem ser muito influenciados também na escola, com grupo de amigos ou grupo de joguinhos. Muito. E cada vez mais vai se perdendo a identidade e ali na frente eu acredito que a gente se encontra essa identidade, algo que foi mais absorvida do que propriamente algo vindo de família ou valores, né, conceituais lá na nossa pirâmide familiar, né? Você sabe, Michael, que ontem não, essa semana eu atendi uma pessoa que me disse assim, eu estou com... Vamos lá, vou chutar a idade, mas é a partir dos 40, tá? E eu, até hoje, não sei do que eu gosto e quem eu sou. Por quê? Eu vim de uma família assim, começou a me contar a história, né? E que não é daqui, tá? É um atendimento online que veio de uma família humilde, aonde ela presenciava
pai com processos de álcool e brigando com mãe. E ela mais lá Violência tinha doméstica, violência doméstica. Isso está muito comum, viu? Demais. E aí, o que acontece? Ela foi crescendo e ela foi indo morar com a avó, e aí a avó era permissiva nisso, e ela, para agradar a avó, porque ela já estava com medo de perder o carinho do pai e da mãe, que já não tinha, né, Marco? Vamos combinar. E foi para a casa da avó, e a avó foi dizendo que ela tinha que fazer, e ela tinha que varrer, e ela tinha que cuidar do avô, e ela tinha que... E ela foi crescendo no meio que, quando ela percebeu que ela tinha seus 20 anos, ela estava cuidando dos outros. Ainda não tinha tomado a vida para si Não? em nenhum momento. Aí ela casou, teve filho, e aí ela começou a observar que o marido começava a dizer, você tem que ficar em casa ao invés de trabalhar, e ela foi obedecendo. Então, isso vem vindo lá de trás. Então, conforme o que nos passam e que nos dizem lá da infância, a gente ou vai acumulando, ou vai entrando num processo de saber assim, ok, eu vou ser rebelde porque eu preciso fazer diferente. E aproveitando esse gancho, onde que acontece a identidade de gênero e onde que os pais podem atuar nessa orientação sexual? A gente pode ter vários fatores. Filhos que moram com avós, filhos que moram com o pai, ou que moram com a mãe, ou que moram com os pais e tem problemas de conflitos internos. Isso é comum, essa orientação, ou ela ainda é um tabu? Ela é ainda algo que as famílias preferem não abordar esses assuntos e deixar que quando eu falo orientação sexual, eu digo esse apoio, essa cumplicidade. Eu acho que melhor nome, eu acho que é exatamente isso, né? A orientação. Qual é o papel dos pais nesse processo? Acho que mudou bastante. Mudou bastante. Hoje em dia, os pais não precisam orientar, né? Tá tudo aí na internet. Sabe? Então, uma coisa é orientação sexual. Outra coisa é gênero. Tá? Orientação sexual, eu acredito que os pais têm abordado. Tá? Não é uma questão muito que eu tenho visto no consultório. Hoje em dia isso está mais superado, vamos dizer assim. Está mais natural. Entrou dentro da pauta familiar. Familiar, tá? É mais natural, tá? E quando ocorre do gênero? Uma identidade de gênero aí. Eu, dentro desses 24 anos, já atendi vários, e atendo ainda, tá? Tanto homossexuais femininos quanto masculinos. Tá? O que eu tenho observado de uns 3 anos para cá? Principalmente meninas dizendo para mim, ai, Patrícia, eu estou gostando de menina. Não tanto meninos, meninas. Meninas. E muito assim, viu, Michael? Eu gosto de menina, mas aí eu te digo a turma dos seus 13 anos, tá? 13 anos. 13 até 15. Na fase rebelde nessa ali? Nessa faixa etária, Eu não sei se é rebelde, tá? Como você falou anteriormente, que todos nós passamos por uma etapa ali, um período rebelde. Que aí vai para a identidade, mas eu só vou voltar nessa fase depois, tá? Bom. Então, dos 13 aos 15, mas assim, várias. Aí dizem assim, tu sabe, eu tenho que rir porque é bem isso que elas dizem, né? Eu fui numa festinha, uma festa, tá? Uma junção, eu beijei uma menina, aí daqui a pouco eu beijei um menino, aí eu beijei uma menina. Aí eu pergunto, tá, e aí? Ai, Patrícia, eu tô chegando à conclusão que eu sou bi. Aí eu digo, tu sabe o que é ser bi? Michael, totalmente perdidas. Então, hoje em dia, essa história de gostar de... Eu acho que
eu gosto, Uhum. tá? É muito mais de moda e de carência do que o real. Porque tanto Olha o só. homossexual, ele desde criança ele sabe que ele sente que ele é, Ok. tá? Então, muitos e todos, tanto mulheres quanto homens, dizem: ah, não, eu gostava de brincar de carrinho. Eu não gostava de usar vestido. Sabe? Coisas muito pontuais. Como os meninos dizerem: bah, eu tinha assim, sabe? Eu gostava de olhar para aquele colega. Não é uma coisa que nasce, viu? E que eu descubro aos 12. Aqui começa a revelar, começa a ficar mais claro. Mas claro. Tá? Mas começa a sentir desde lá de pequeno. E então, essas meninas que dizem isso, digo meninas porque é o que mais tem acontecido no consultório, eu começo a perguntar e fazer elas pensarem sobre isso, elas não sabem responder. Eu tenho um caso de um paciente meu, que a filha chegou para ele e disse assim: pai, eu estou adorando uma menina. Ela já com seus 15. Aí ele olhou e disse: é? Se é. Ah, tá. Como é que o que é gostar para ti? Ah, porque ela me olha, porque ela me entende, porque isso, porque aquilo. Aí ele olhou bem para ela e disse assim: tu já beijou? Já. Tu já transou? Não. Então tu não pode me dizer que tu gosta ou não. No dia que tu me disser que tu transou, que você realmente gosta do toque, aí nós vamos conversar. Mas só no achismo, para mim, não é nada. A gente pode chamar de momento de especulação ainda? Sim, essa fase, né? Sim. De experimentos, né? Claro. E outra coisa, as redes, né? E toda a parte da comunicação está muito em voga isso. E essa procura ou essa falta ainda de identidade também, ela se dá por uma ausência de algum fator familiar, ou é mais para, você falou agora, né? Algo mais de seguir a modinha, o que estão falando, para não sofrer bullying, ou para não pensar diferente e sofrer um ataque, né? Por eu pensar diferente. Isso a gente pode colocar em todos os sentidos, não pensar diferente, né? Isso pode ser muito por conta disso? Sim. Tá? O que eu tenho também olhado e percebido no consultório, Michael, é que necessariamente não vem da família. Tá lá uma educação boa, pai e mãe bem, mas o externo está influenciando demais. E eu quero ser igual ao outro. Sabe? Eu não posso ser diferente porque vão dizer assim. Tanto é que eu vejo no consultório assim, me dizerem: ai, sabe, eu tô com 12 anos e eu não beijei. E aí dizem para mim: como que tu não beijou, os colegas, né? Como que tu não beijou ainda? Como se fosse algo ultrapassadíssimo, Isso, os 12 anos. Com 12 né? anos, ainda 13, não, né? ainda não. Imagina 12 anos, né? Gente, e aí a terapeuta fazer com que, vamos baixar para os 12, tu só tem 12 anos. Entender o seu... Isso. O seu time ainda. O seu time. Qual é a tua posição aqui? Tu só tem 12 anos. Há 12 anos atrás, tu estava na barriguinha da sua mãe. Eu quero fazer uma revelação aqui. Quando eu tinha meus 12 anos, eu e um primo meu, a gente nasceu junto, né? Se criamos junto ali. E com 12 anos, ele sabe quem é, ele ainda tomava uma madeira. Isso! Né? Tinha algumas brincadeiras de 12? 5, 6, 7 anos. Com 12 anos, praticamente, ainda tinha esses costumes, né? Hoje, 12 anos, eu vejo algumas pessoas aqui, até mesmo no centro da cidade, grupos de
crianças de 12 anos andando sozinhas e lá tomando sorvete, né? Então, é algo que esse tempo, não sei se ele foi necessário, né? Se elas entendem que isso seja necessário para andar na mesma frequência que as outras pessoas, ou que a gente tenha que fazer aí um movimento de conscientização, porque automaticamente, né? A gente está falando aqui de 12 anos, uma coisa específica, né? Começa a ter... Isso vai te levando a ter outras responsabilidades e tu começa a entrar numa seara de adolescência ou quase adulta. A gente pode entrar numa seara de jovens adolescentes de 13, 14, 15 anos, mães. Sim. Porque amadurece muito cedo. E eu acredito que ali na frente, com 20 anos, 21 anos, tem uma situação, um déficit ainda de compreensão e tem aquela regressão abrupta de procurar um pai e mãe, aí os filhos vão para avós e vão para... É uma seara intensa, né? Bem... Intensa, melhor dizendo, né? O negócio é o seguinte, né? Volto a dizer, tem dois caminhos aí. Isso está acontecendo muito com as meninas. Meninas ainda, né? Por quê? Mamães valorizam e envaidecem, vamos lá, de uma camada social, tá? Tá. De um nível social. Envaidecem muitas meninas. Então, tu vê meninas com 7 anos já com os olhos já maquiada. Maquiadas. Porque Importante. mamãe, né, diz que ela precisa estar bonitinha para ir para a escola. Então, está tendo, Michael, me ajuda na palavra, Um incentivo. um incentivo das mães, tá? Muito grande, principalmente nessa faixa etária, dos 7 aos 10. Aí depois mamãe não quer se responsabilizar. E aí a competição das meninas da escola. Isso é uma coisa. Aí quando você me diz, amadurecem aos 12. Não, ninguém amadurece aos 12. Tá? É investido a mais, eu quero crescer... Pulando etapas, né? Isso, pulando etapas. E pula mesmo, hein? Porque daqui a pouco chega aos 21, que é quando nós temos a nossa real identidade, tá? Não é antes disso. Quando chega aos 21, eu digo assim, tá, e o que eu quero da vida? Parece que já viveu tudo, né? Não, e viveram? Esse é o problema. Viveram, já cansaram de... cansados. Michael, já tô... olha, eu vou dizer uma coisa. Faz 24 anos que eu estou no consultório, que eu atendo. E já atendi atendo muita gente. Tem certas situações dos adolescentes, Michael, que eu me choco. Que eu tenho que fazer aquela cara de paisagem e dizer, ai, tá tudo bem. Sem falar do vício. Sem falar da maconha, sem falar do álcool. Das drogas, né? Das drogas. Né? Eu quero entrar nesse tema porque automaticamente, não vou chamar de amadurecimento, que eu já aprendi, avanço de etapas. Queima de etapas, avança e queima, né? Isso automaticamente também pode gerar situações de abusos, né? Sim. Porque isso é algo que vemos com uma certa frequência, casos de abusos, tanto dentro da família e fora. Não estou aqui dizendo porque pula etapas primeiro, mas eu digo até essa questão de abuso no modo geral. Né? Não tem idade, não tem sexo, não tem momento. A gente vê isso com uma frequência assustadora, né? Sobre abuso, necessariamente, viu, Michael? E vocês que nos assistem estão falando muito sobre isso. Mas eu diria não só o abuso sexual. O emocional também, E da palavra, e da fala. Você não é bom nisso, você não é bom naquilo. Se você não fizer, eu não te dou. Se você pensar de uma maneira diferente, eu te dou um empurrão. Então, eu acho excelente
que está saindo só do abuso sexual. O abuso moral é muito forte. Tá? Eu não tenho, de um tempo para cá, acho excelente, eu não tenho recebido pacientes de abuso nessa faixa etária. Não tenho. Tá? Tenho recebido muito da turma que tem hoje 35, 40 anos. Porque meu tio dizia para eu sentar no colo. Porque fulano, né, meu primo, né, deitava comigo. Aí minha mãe dizia que a gente tinha que cestear. Então, nessa turma, até não é de 30, vamos lá, de 45, mais adiante. Isso eu tenho escutado. Não tenho realmente tido esse abuso sexual dentro do consultório. Muito mais o abuso moral. Esse sim. O abuso moral vem sendo mais... Muito. Pessoas me disseram mais por conta devido a isso, sabe? Porque... Isso não só em famílias, né, Patrícia? Geral. Empresas, na empresa, família, no grupo de amigos. Tudo. Acaba sendo uma chuva de influências, né? E que realmente, eu acho que... todo impacta mundo, muito na identidade e na personalidade, viu, Michael? Excelente. Muito bem. Especialista... Estamos variando muito de assunto, né? Não estamos entrando muito porque... É que a gente realmente escolheu assuntos que são muito abordados. Sim. E às vezes, até para gente que nos assiste aí, independente do dia e hora que você está nos assistindo, a gente preparou essa pauta para que, independente do momento que você esteja nos assistindo aí, a gente possa aqui, juntamente com a especialista Patrícia Barros, ajudar a sanar alguma dúvida, ou até mesmo dar aquele start, né? De que procurar uma terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, não só por questões... do problema em si, mas como terapia, como acompanhamento. Hoje a gente vive num mundo que a cada ano avança muito rapidamente, tanto tecnologia, essa queima de etapas, né? Isso tudo a gente precisa dessa compreensão, né? A gente precisa entender de que forma a gente pode... a gente não pode viver num mundo paralelo, né, Patrícia? A gente precisa manter... claro, a consciência de que existe um mundo e que a gente precisa entender como é que a gente sobrevive, como é que a gente começa ou a viver, melhor dizendo, que tem algumas pessoas, acredito que estão sobrevivendo por essa falta de identidade, ou por problemas, ou por não procurar um especialista. Então, acho que é extremamente importante, até mesmo essa pauta que a gente trouxe, para tirar várias dúvidas com assuntos diversos e que a gente pudesse aí, você que está nos assistindo em casa, que possa dar aquele start de talvez procurar uma terapia, procurar um psiquiatra, um psicólogo, um acompanhamento mental nesse mundo tão acelerado que a gente vive, né? Michael, porque assim, né? Na verdade, eu sempre digo, o que o terapeuta ele faz? Boa pergunta. Isso, o que o terapeuta faz? Porque muitos dizem assim, eu me resolvo, eu não preciso buscar. A gente tem que ter maior cuidado quando a gente diz que se resolve as emoções, porque a gente se boicota, Michael, um monte. A gente acha que resolve, mas lá no fundo a gente vai repetindo só o padrão, sabe? E os paradigmas. Então, o terapeuta, ele orienta, ele mostra um caminho, ele escuta, ele troca. Eu, no meu caso, né, dentro do consultório, eu troco muito. Muitas vezes eu trago minhas experiências, né? Às vezes a gente nem orienta. O que eu faço é você refletir sobre o que está acontecendo. Porque quem sou eu
Né? Como diria, quem sou eu na fila do pão para dizer o que você tem que fazer? Mas esse olhar e mostrar de um lugar totalmente neutro o que pode estar acontecendo com você, isso é o que é o meu caso, é o que eu faço, sabe? E claro que vem junto também todo um acompanhamento com os florais, que eles ajudam a nós termos mais consciência, nós nos equilibrarmos, nos harmonizarmos. Porque partindo de um ponto, Michael, que nós estamos mais tranquilos, nós conseguimos enxergar a situação mais clara. Uhum. E a partir do momento que nós enxergamos algo com mais clareza, nós podemos tomar alguma atitude. Se for o momento de tomar atitude. Ou não, porque às vezes é o momento de cada um. Sabe? E é muito bom conversar sobre educação, sobre família. E aí nós temos, meu Deus... Uma seara enorme, muito grande, porque todos nós viemos de família. E todos nós viemos com emoções iguais. Só a maneira que a gente age e reage que é diferente. Queria entrar numa situação, ou voltar um pouquinho. Você falou, eu apenas ouço. Olha o quanto a necessidade de ter alguém que te ouça possa fazer a diferença. Sim. No âmbito familiar, né? Muito. Ele está falando uma coisa tão simples, que é ouvir sem julgamentos, ouvir sem colocar a sua característica, ou a sua personalidade, ou a sua ideologia. Apenas ouvir. Eu acho que isso é muito... Eu não chamaria de apenas ouvir, mas eu chamaria de algo especial. Alguém que sabe ouvir outra pessoa, independente do cenário, né, faz com que aquela pessoa que tem o problema, ou que traga sua inquietação, ela mesmo consiga, falando, ela consiga ouvir a sua própria voz, se escutar e saber quais caminhos ela pode até... Né? Eu acho que o grande problema é esse, né? A gente não está sabendo o processo de como resolver. O problema, várias pessoas têm e procuram por isso. Agora, como eu resolvo? Eu acho que esse é o papel muito importante da terapia. Do terapeuta, né? Volto a dizer, né? O terapeuta, ele vai te mostrar alguns caminhos. Mas como você vai solucionar a situação, aí depende muito do seu estado, de como você está dentro daquela situação, o quanto aquilo te atinge, sabe? Porque é tão delicado, viu, Michael? Porque muitas vezes nós achamos que aquela situação é uma situação que não tem solução. Mas tem sim. E daquela situação podem vir outras mal resolvidas ou mal entendidas dentro da gente. E o ouvir, o escutar na família, Michael, vamos lá, geral. Tá tão delicado que sempre alguém quer ganhar de alguém. É um mundo de competição, né? É um mundo de competição. É um mundo de competição. Sabe? Então, esse mundo de competição é bem delicado. E isso está acontecendo muito hoje em dia entre papai e mamãe. É demais. Isso aí. A gente está aqui com a Patrícia Barros, terapeuta floral e consteladora familiar do podcast Bastidores. E, Patrícia, eu queria voltar em um assunto, na verdade, é um assunto que a gente vai trazer 3 temas, tá? Tá. Que é o seguinte: pais que abandonam filhos e pais que adotam filhos. Primeiro, pais que abandonam filhos. A gente falou um pouquinho sobre filhos morar com avós, etc e tal, mas eu queria aprofundar melhor esse assunto. Com que frequência isso está acontecendo e se há essa frequência? Pais que estão terceirizando ou abandonando mesmo os filhos.
Ai, Maicon, desculpe eu sorrir, né? Muitas vezes o abandono está junto. Estamos na família e não estamos. Isso é abandono. Ou seja, é só um corpo presente, mais nada. É. Olha que interessante. Uhum. Ou mamães que trabalham e são mamães egoístas e está tendo muito mães e pais narcisistas. Uhum. E papais e homens que trabalham muito e que não dão a atenção. Porque uma coisa que é importante, Michael, é o quanto disponível eu estou para o filho ou a filha, ou para a família. Disponibilidade total, né? Não de corpo, né? Tá? O quanto eu estou disponível, porque eu posso não estar na família, né, já estar separado, mas ter aquele pai disponível. É saber o que o filho ou a filha precisam. No que eu posso dar para aquela pessoa? No que eu posso colaborar para aquela educação? E mãe também. Então, é muito difícil a gente dizer. Tem muitos pais ausentes, presentes, demais. É o que eu mais encontro. Pais que eu digo tanto mãe quanto pai. Tá? E tem aqueles homens que assumem os filhos, que eu também tenho muito no consultório, as mães que deixam os filhos para os pais educarem e criarem. E aqui para nós. Em muitos momentos eu percebo que os pais, eles estão muito mais disponíveis para os filhos, quando os filhos estão sob a guarda deles, do que as mães. Eu ia te fazer justamente essa pergunta. A relação da guarda... Hoje existem mais filhos morando com o pai ou com a mãe? Então basicamente você já respondeu, né? Não, porque existe assim, ainda a guarda está com a mãe. Tá? A nível direito, está com a mãe. Porque muitas vezes a mulher usa os filhos para ir contra o pai. É outro assunto, tá? É outro assunto. É outra pauta. Acho que cada assunto dá um tema. Dá um tema, tá? Porque as mães usam os filhos para ir contra o pai. De novo, né? De novo. De novo. Né? Então, é delicado. Né? E tem aqueles pais que observam, que constatam que realmente as mães não têm condições. E aí, hoje, já, a justiça dá essa guarda a eles, e aí é muito, muito bom atender um pai que é pai e mãe. É fantástico. Eles se dedicam muito aos filhos, sabia? É muito bonito ver. É bonito. Muito bonito. Eu acho que toda a guarda, seja ela com o pai, né, ou com a mãe, que tenham pessoas assim preocupadas, eu acho que é bonito de ver também, né? É bonito. No modo geral, né? O pai que está lá se preocupando. Né? Aí tu me perguntou se isso tem consequência. Sim. Pai ou mãe ausente sempre vai ter consequência. Claro. Pai ou mãe ausente, jovem vai para vício. Isso é outro tema. É o comum? Quando há essa ausência, o primeiro gatilho é o filho, a criança procurar o vício ou algo para suprir? Sim. Algo nesse sentido? Sim, eu acho que sim. Eu não vou dizer que seja logo vício, mas uma codependência emocional, sim. Bacana. Qual foi a outra pergunta que dissesse? Dos adotados? Sobre os pais que adotam, né? Sim. Eu tenho vários. É muito bonito. A frequência da adoção, não sei se tu tens essa informação, mas eu lembro de um determinado momento que o processo de adoção ele era extremamente demorado, burocrático e complicado. Hoje, esse processo, não sei se tu tens a informação, tenho mas tu tens recebido no consultório pais com crianças adotivas? Assim, porque sim. Aí a gente está falando daquela questão floral, daquela questão genética que não tem, né? Mas tem o laço afetivo. Né? Sim. Como é que a gente resolve isso? A gente não resolve. Né? Como é que a gente pode ajudar? Né? Assim, ó. Primeiro, eu recebo
Como é que eu vou te explicar? Eu tenho recebido no consultório pais com dificuldade com filhos adotados. Mas aí eu já vou na adolescência. É o que eu mais tenho experiência no consultório. Os filhos adotados desde criança. Na adolescência. Isso, problemas... A situação na adolescência. Na adolescência. Ah, ok. Tá? Não tenho, eu volto a dizer, não tenho esses dados, como eu te disse, e eu também não tenho tido, assim, processos de pais que adotam pequenos, né? O processo deles. Se tu pudesse citar os 3 pontos pela qual eles te procuram, o top 3, Tá. quais seriam? A rebeldia, tá? Eu acho que a rebeldia. Mas sabe? pelo fato de ser adotado? Isso. Pelo fato de ser adotado. Sim. E ele busca, o adolescente busca essa lacuna lá atrás e traz isso para o presente. É isso? É o seguinte, ó, não podemos esquecer que todo adotado, ele tem um vazio. A primeira pessoa que não o quis foi mãe. Então, ele já traz dentro de si uma rejeição, um abandono e uma carência. Que por mais que o pai que o adote dê, não é a mesma coisa. Porque nós viemos de pai e mãe biológico. Então, como será que o inconsciente desse bebê recebe quando diz assim, a tua mãe não, tu vai para essa família aqui, mas internamente ele sabe que ele não é, que o DNA dele é dessa. E eu quero colocar mais uma lenha nessa fogueira aí. E crianças que são adotadas por questões, sei lá, a mãe morreu, faleceu, o pai não tem condições psicológicas por questões de alcoolismo, ou de não saber que se trata de quem é, ou nesse sentido, ainda assim existe essa lacuna? Sim, não. Desculpe. A criança conheceu o pai e mãe, ela viveu com o pai e mãe. Não, digamos que a mãe na infância da criança, por algum motivo, morreu, enfim, e essa criança foi para adoção, né? Sim. Existem casos assim? Existe. E aí a pergunta é se esse vazio é o mesmo de alguém que sabe que os pais estão vivos, que eles existem, têm suas famílias e que não o quiseram, por exemplo. Não, é um vazio um pouquinho diferente. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Tá? É um vazio de uma mãe ausente. Eu tive essa mãe não está, e eu vou, seja para adoção ou vou viver na outra família. A pessoa, Michael, fica primeiro com um pouco de raiva a nível existencial. Por que Deus fez isso comigo? Há uma carência afetiva. Pode ser suprida pela família? Pode. Mas ela vai ficar sem a mãe, sem aquela sensibilidade, sem aquele aconchego de mãe. Há uma tendência a também ficar um pouco dependente emocional, principalmente com medo da perda. Aí são aqueles, às vezes acontece, tá, para não dizer bastante, relacionamentos tóxicos. Eu me prendo no outro porque eu tenho medo de perder. Porque eu tenho a sensação da perda lá dentro de mim. E aí automaticamente tu começa a tomar decisões sempre com medo ou não ter opiniões próprias ou não saber simplesmente que música coloca para escutar, isso. O que vai comer. Isso. É uma dependência mútua. É uma dependência muito séria, sabe? E isso acontece muito. Volto a dizer, não precisamos ter mãe ou pai falecidos e etc. Para... Volto a dizer, mães ou pais
Ausentes, presentes também causam isso. Presente de corpo, né? Vamos dizer corpo. assim, né? Não estão de alma, estão de corpo. De corpo. Uhum. Maravilha. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, Patrícia, e a gente desde já agradece a tua presença, a tua disponibilidade, né, Muito bom. de reservar esse dia aqui com a gente. Eu queria tocar num último assunto que eu acho que é muito importante também, juntamente com os outros que tratamos aqui, que é sobre o autismo. Né? Como é que está sendo essa relação dos pais para com seu filho autista? Há esse reconhecimento, esse diagnóstico? Ele chega para você, ele um pouco tardio? Tu está tendo essas experiências no dia a dia das tuas consultas de problemas até de relacionamentos com filhos autistas e pais? Sim, eu, como terapeuta, eu não trato o autista. Claro, tá? claro. O autista eu não trato. Mas eu tenho recebido, e nossa, Michael, tem vindo, assim, tá bem crescente, viu? As síndromes. E eu tenho acompanhado e recebido mães, tá? Que pedem, que vão ao consultório para saber como lidar com as emoções delas e a emoção do filho. E também o processo que dificulta a relação do casal. Isso acaba dificultando? Dificulta. Tá? Por quê? O homem, pai, ele tem um processo muito mais de aceitação mais rápido do que a mulher. A mãe, ela sempre traz dentro dela de ter aquele filho perfeito, etc, etc. Então, é difícil para ela saber lidar com as emoções do autista, do filho, e com as emoções dela. Então, eu tenho, sim, alguns casos de uma certa orientação, sabe? Para uma aceitação e saber lidar. Porque realmente não é tão fácil assim, né? Não é nada fácil. Então, ela precisa desse apoio. Ou seja, a maior necessidade hoje, ou a procura, é por não saber lidar com essa situação. Com as emoções. Com as emoções. Dentro dela. E como é que elas descobrem isso? Qual é o gatilho delas te procurarem? Tem um gatilho específico? Tem por uma exaustão ou por uma incompreensão do filho? Como é que é essa eu acho que é as duas coisas, tá? Duas coisas. É uma exaustão, é uma incompreensão e saber que aquilo ali vai ser durante muito tempo na vida. E que ela não vai ser uma mãe, não vai ter uma pessoa livre. Porque vai ter sempre aquela pessoa que depende. É muito boa as consultas com as mães. Te digo, eu posso falar de mães, de pais eu não tenho tanta experiência. Já recebi, mas não tenho tanta experiência. Mas o que eu observo é que a mulher, ela tem aquele sonho, e principalmente se for menina. Que a filha tenha... Hoje não tem mais, mas vamos lá. Que tenha o aniversário dos 15 anos. Não que não possa ter, vai ter. Mas é como é que lida. É uma situação totalmente diferente e inusitada. E aparece de uma hora para outra. Ela não sabe, né, que pode ter. E vamos dizer, Michael, que eu tenho observado também que tem muitos adultos autistas. Porque tem várias, dentro do espectro, são vários. Vários níveis, né? Vários níveis. Sabe? Tem artistas autistas. Sabe? Então, é muito interessante. Outra coisa que a mãe vai me procurar quando ela não tem certeza. Sabe ainda? Porque o psicopedagogo disse, ou porque na escola está apresentando, quando está muito no princípio.
Há, num princípio, um pouquinho de negação. Talvez naquele momento em não saber se pode ser autismo, ou é o hiperativo, ou é ou é um problema meu, eu não estou sabendo educar. Várias coisas, Várias né? coisas. É um conjunto, É né? um conjunto. Então, é bem no princípio e depois que já foi diagnosticado. Tá, e que dica tu daria para as mães que estão hoje, ou pais, famílias, que estão nessa dúvida, Patrícia? O que eles podem ter as primeiras percepções de que eles devem te procurar? Do autismo ou geral? Numa dúvida, como tu falaste agora, né? No começo é na dúvida, de não saber se é ou não é, e procuram ajuda, ou já quando já descobrem, precisam melhorar essa comunicação com o filho. Mas que dica tu daria, melhor então, reformulando a pergunta, que dica tu daria para famílias que têm filhos autistas, para que possam melhorar essa comunicação? Porque, basicamente, claro que em alguns níveis, eles tratam muito de modo literal que tu fala, né? Então, que dica tu daria para eles, para essas famílias, e se tu indicaria alguma consulta familiar, algo que possam ter essa junção familiar dentro de um cenário terapêutico? Muito bom. A respeito para as famílias, para os casais, né? Ou para a família, porque muitas vezes já tem outros filhos que têm algum processo de síndrome. Michael, é muito, muito bom fazer uma terapia familiar. Terapia familiar. Número 1. Recomendo, sim. Busque... Top 1. Top 1. Busque a terapia familiar, porque é uma outra comunicação. Nós temos que saber lidar. Ótimo. Tá? Com a situação. Então, não adianta só a mãe ir. Então, nós precisamos do pai, nós precisamos dos irmãos, né? E o quanto antes a gente ir buscar um outro olhar. Porque quando nós estamos dentro de uma situação, Michael, a gente realmente não consegue ver como pode sair. E o especialista, ele vai te ajudar a perceber, a fazer movimentos diferentes. Sabe? E já entrando no processo terapêutico, quem é a gente para dizer, né? Mas vamos lá. Terapia, ela é fundamental. Sabe para quê? Para nosso autoconhecimento. Terapia, quando as pessoas chegam no consultório, a primeira coisa que eu digo, nós vamos começar a conversar para você se conhecer, né? Sabe? E isso é terapia. É fazer um processo de eu olhar para mim e ver o que eu posso melhorar. Óbvio que nós não vamos ser perfeitos. Né? Não vamos ter saber lidar com as nossas emoções. Claro, quem é que não tem depressão? Quem é que não teve pânico? Todos nós temos um pouco disso. Então, quando me perguntam, quando busco você, nossa gente, quando se sentir que precisa fazer um processo de terapia. Outra coisa, Michael, já aproveito a dizer, tem muitas pessoas que vão para a terapia, tá? Com uma preocupação, com uma dificuldade, ok? E depois elas continuam. E depois elas voltam. É importante a manutenção, né? Sabe? Eu tenho pessoas, o acompanhamento. Mas tem pessoas assim que resolveram aquela situação e depois passam assim 2, 3 anos sem ir no consultório. E daqui a pouco elas voltam, né? Dizendo, Patrícia, eu preciso resolver isso. E eu preciso me conhecer melhor. Excelente. Sabe? Então, essa, entre aspas, a terapia, como diz o Michael aqui, para manutenção, gente, é para a gente se conhecer, para a gente ter uma melhor qualidade de vida e qualidade de si, né? Então, excelente. A gente teve hoje aqui no podcast Bastidores a terapeuta floral e consteladora familiar, Patrícia Barros.
há mais de 24 anos, né, ajudando as famílias a encontrarem uma harmonia, um equilíbrio emocional, né? Acho Isso. que se resume basicamente nisso. Praticamente isso. Praticamente nisso. Essa longa trajetória aí, espetacular, profissionalmente, né? Patrícia, muito obrigado pela presença. E quem quiser te procurar nas redes sociais, se tens também um telefone de contato, pode deixar aqui para a nossa audiência. Então, nas redes sociais vocês me encontram no Face, no Insta, também... Ai, onde mais, Michael, que eu tô? Facebook, LinkedIn, Instagram. Face, Instagram. Excelente, excelente. Qual é? Tá, Patrícia Barros. Patrícia Barros, terapeuta. Patrícia Barros, terapeuta. Isso. E lá, gente, faço atendimento presencial aqui em Santana e online em todo o Brasil, exterior também. Né? As pessoas que querem me procurar, eu só tô sem o telefone, seu Michael. Parei, tu tem aí, Michael? Temos. A gente já deixou engatilhado aqui. Então, quem quiser, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, aqui no primeiro comentário fixado. O código de área é o 55, é o 99 15 92 830. Repetindo então, o código de área é 55 991 592 830. Você vai agendar aí uma consulta com a especialista e terapeuta floral e consteladora familiar, Patrícia Barros. Michael, primeiro agradeço. Imagina. O podcast Bastidores aqui conversando. E assim, no que eu puder colaborar com você, sabe? Entre aí nas minhas redes sociais. Se precisar de algum workshop também, Maravilha. a gente fala sobre o assunto que desejam, tanto para a empresa como o pessoal. E foi muito, muito bom ficar conversando aqui. Né? E se a gente se alonga, meu Deus, temos a tarde inteira. Mas é muito bom, né? Isso é verdade. Tá bom, então, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente agradece, né? Então, mais uma vez, daqui a pouco a gente se encontra. Obrigado. Tudo de bom. É isso aí então, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já fica aqui o nosso pedido. Se inscreva no canal, apoie esse projeto que está apenas começando. E se gostou desse assunto, compartilha para os seus amigos mais próximos, convida a família, senta no sofá da sala e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Até.